E aí, meu amigo, minha amiga concurseira, vamos então dar uma olhada agora em um tópico super importante para a sua prova. É um tópico que ele é bem gostoso de estudar. Eu particularmente gosto muito, até porque ele nos dá base para outros pontos da matéria e ele é um tópico que tem uma característica de ser muito doutrinário. Como assim, professor, muito doutrinário? Não é um tópico que você vai encontrar ali muita coisa na lei. Por exemplo, você pega ali agentes públicos, servidores públicos. Tem lá as regras da Constituição Federal. Você pega improbidade, tem a Lei 8429. Então, muitos tópicos do direito administrativo, eles estão eminentemente na lei. Tipo, 95, 90% do tópico é lei. Aí a gente tempera ali com uma doutrinazinha, uma jurisprudência e está feito. Esse tópico não. Já é o inverso. É um tópico puramente doutrinário, ele tem muita doutrina realmente. Aí a gente traz algumas coisas da lei, da jurisprudência para ele. Então é um tópico que tem que ter essa cautela. É aquela velha história, né? A doutrina, ela diverge em muitos pontos. A doutrina, às vezes, fulano diz A, ciclano diz B, Beltrano fala C, aí a banca cobra D. Sabe como funciona? Então a gente tem que ter um direcionamento adequado para, tipo, não ir apenas fazendo mais do mesmo, não é apenas repetindo o que é feito. Tem que acompanhar como aquilo é cobrado em prova, como é trabalhado. Muitas vezes ficar atento para qual doutrina a banca está cobrando. É complicado, né? Porque, poxa, como que numa prova objetiva o examinador às vezes cobra o doutrinador A ou B sem falar para a gente tem que adivinhar a posição. Faz parte, acontece, mas para resolver isso aí a gente vai bater um papo nos momentos oportunos, a gente vai aprendendo a identificar o que é que o examinador quer da gente para colocar a resposta no lugar correto. Vamos então falar um pouquinho dos atos administrativos. Quando a gente fala de atos administrativos, o primeiro ponto que a gente vai tratar aqui é o conceito. Qual que é o conceito de ato administrativo? Ato administrativo é uma manifestação unilateral de vontade por parte da administração pública, na qual ela utiliza as suas prerrogativas de direito público. Ai, que conceito bonito, é aquele conceito que eu leio e vamos embora. Não, calma. Eu vou te apontar agora os núcleos desse conceito. Alguns pontinhos-chave que você tem que ficar atento para não dar mole na prova, que é a diferença básica entre a questão está certa ou errada. Vamos lá. Quando a gente fala de atos administrativos, e a banca falar para você, manifestação unilateral de vontade, o que isso significa? É o Estado manifestando a sua vontade. Ele está praticando um ato, produzindo efeitos, extinguindo uma relação, criando, às vezes apenas declarando algo, mas aqui nós temos uma manifestação unilateral de vontade. Essa diferença de ser unilateral e bilateral, já nós vamos aprofundar ela. Eu só quero que você já comece a memorizar que o ato administrativo, o conceito dele, é realmente esse, manifestação unilateral de vontade. Mas deixa eu fazer uma pergunta. Dessa forma, então, todo ato que a administração pública pratica é um ato administrativo? Questão errada, afirmação errada. Olha só, ato administrativo é apenas aquele que a administração pública pratica valendo-se das suas prerrogativas de direito público. O que é direito público, Thales? A gente fala aqui que ela está usando os seus poderes de direito público porque quando ela pratica um ato administrativo, ela não está em pé de igualdade com o particular, ela está em superioridade. Ela não pratica aqui de igual para igual, ela manda, o particular obedece. Então o ato administrativo é essa manifestação do Estado, só que ele meio que manda do particular, ele está em superioridade em face do particular. Por isso que ele é regido por direito público. E essa parada do direito público significa que aqui a administração pública é a regra geral. Ele está utilizando a sua supremacia, o seu poder extroverso, o seu poder de império, ela está mandando, o particular está obedecendo. Então fica a dica. Olha só, se for falado para você, direito privado não é ato administrativo, é um mero ato da administração. O tópico que nós estamos estudando, veja bem, é ato administrativo. Quando a gente fala ato da administração, é tipo um ato que a administração pública praticou, um ato aí que ela praticou. Pode ser qualquer coisa que ela faça. E dessas atuações delas, nós temos, por exemplo, atos regidos por direito privado. Não é o que a gente está estudando aqui. Não é da nossa conta. São situações que não têm superioridade. Thales, me dá alguns exemplos? Claro, olha só. Pensa comigo. Caixa Econômica Federal faz parte da administração pública? Faz. Ela é uma empresa pública federal. Beleza. Aí você vai na Caixa Econômica, o gerente chega e quer abrir ali uma conta corrente, fazer um contrato de seguro, uma previdência privada. Ele te obriga a fazer isso? Não, ele não te obriga. Um cheque especial, você faz se você quiser, não é verdade?
Nesse caso, como ele não está te obrigando, e é algo, inclusive, que você poderia fazer ali em um banco privado, isso não é um ato administrativo. Pois são situações regidas por direito privado, então não há que se falar aqui em superioridade. Um outro exemplo. Uma sociedade de economia mista que produz determinado bem e está vendendo esse bem no mercado. Cara, ela não vai obrigar ninguém a comprar. Então, nesse caso, não é direito público, é direito privado, não é ato administrativo, porque o núcleo aqui para ser considerado um ato administrativo é realmente essa parada do direito público, essa superioridade, essa supremacia. Então, olha só, primeira coisa para ficar de olho. Nem todo ato que a administração pública pratica é um ato administrativo. São apenas aqueles que ela age utilizando as suas prerrogativas de direito público. Falou direito privado, não é ato administrativo. Joia. Segunda pergunta. Os atos administrativos são praticados somente pela administração pública? Também está errado. Em regra, eles são praticados pela administração pública. Essa é a regra. Mas, eventualmente, particulares também podem praticar um ato administrativo quando eles estiverem exercendo uma atividade administrativa a qual lhes foi delegada, valendo-se das prerrogativas de direito público. Então, eventualmente, um particular que está desempenhando uma atividade administrativa, um delegatário de serviço público, e se ele está exercendo aquela atividade, lembre-se do detalhe, usando prerrogativas de direito público, também consideramos essa atuação como sendo um ato administrativo. Molezinha, né? Legal. Próximo ponto. Os atos administrativos refletem o exercício da função administrativa do Estado. Função administrativa, Thales? Toma cuidado para não confundir aí com função legislativa ou com função judiciária. Vamos lembrar rapidinho isso aqui? Vem cá. Tem um ponto que a gente estuda sempre no começo da matéria, que é um conhecimento meio genérico. Mas, cara, a gente usa isso aqui em vários lugares do direito administrativo. Tem que estar sempre muito afiado a essa regrinha aqui. Olha só, que é o que a gente trata dos poderes da República, poderes do Estado, separação dos poderes, tripartição dos poderes. Já viu esse quadrinho, né? Tem que estar sempre muito aceso aí na memória. Quando a gente fala então dos poderes, executivo, legislativo e judiciário, devemos lembrar das funções típicas e atípicas. Atos administrativos são praticados no desempenho da função administrativa, que é a função típica do poder executivo e função atípica do legislativo e do judiciário. Beleza, o que podemos extrair disso? Não é só o executivo que pratica ato administrativo. O legislativo e o judiciário também. Então é diferente, por exemplo, de quando um juiz está julgando, de quando uma lei está sendo feita, é outra coisa. É uma outra coisa. Tanto que qualquer um dos três poderes, inclusive o legislativo e o judiciário, quando estão praticando um ato administrativo, eles não estão sujeitos a essas regras aqui. Eles estão sujeitos ao regime jurídico administrativo. Por exemplo, quando o Poder Judiciário vai praticar um ato administrativo, não é regras de processo penal, processo civil, processo de trabalho que ele observa. Essas regras processuais que eu citei estão aqui, na função típica. O ato administrativo, ele está na função administrativa. Então, eles vão observar as regras do direito administrativo. Beleza? Bem facinho, né? É só lembrar dessa regrinha aí que não tem como errar a questão em prova, porque vem muita pegadinha nessa parte. A banca falar para você que é só o executivo que pratica ato administrativo, ou às vezes joga a questão que a gente fica inseguro de achar que aquilo realmente está certo. Quando fala lá que o legislativo e o judiciário, ao praticarem um ato administrativo, estão sujeitos ao regime jurídico administrativo. Sim, estão sujeitos às regras que aqui estamos estudando, as regras do direito administrativo. Beleza, então resumindo aqui o que a gente viu ali. Eles são um desempenho da função administrativa, que é a função típica do Poder Executivo e atípica do Legislativo e do Judiciário. Às vezes, quando a banca quer fazer uma questão um pouquinho mais rebuscada, é comum haver a mistura desses conceitos. Ela mistura ali típica, atos. É coisa simples, tá? É só lembrar de cada ponto separado e correr para o abraço. Legal. Então, a gente viu que é diferente da função legislativa e judiciária. Matamos bem essa parte aí de conceituação, de quem é praticado. E agora vamos falar das classificações. Super cobrado também. E é legal que aqui a gente aprende algumas coisas que não são utilizadas só para esse tópico. Eu gosto muito desse tópico do direito administrativo pelo seguinte, a gente aprende alguns conceitos, a gente aprende algumas coisinhas que a gente usa na matéria como um todo. É quase que um vocabulário do direito administrativo que a gente aprende aqui.
Porque tem conceitos que a gente vai usar muito lá na frente. Primeira parte que a gente vai trabalhar então, primeira classificação, é a diferença entre ato unilateral e ato bilateral. Para deixar bem simples, o que muda? Poxa, tá no nome, né? Vem cá. No ato unilateral, uma manifestação de vontade. No ato bilateral, quantas manifestações de vontade? 2. Quando a gente fala de ato administrativo, a regra é que eles representam manifestações unilaterais de vontade. Então, no conceito que você vai procurar ali na resposta, tal, no conceito que você vai procurar na questão, é esse aqui, ó, unilateral, que é o conceito que a gente viu, é a regra geral. Mas existem atos de natureza bilateral? Tem. O que muda é o seguinte, o ato unilateral, a manifestação de vontade para formar aquele ato, é exarada apenas pela administração pública. Já nos atos bilaterais, para que o ato seja formado, não basta a vontade da administração pública. Também é necessária a manifestação de vontade do administrado. Professor, meio esquisito. Vamos desesquisitar. Vem cá com o exemplo. Ó. Falou de ato administrativo, a regra é que ele é o quê? Unilateral. Porque quem assina o ato, quem pratica o ato, manifesta a vontade, quem assina, é a administração. Mesmo que o particular tenha pedido para ela praticar o ato, a manifestação de vontade, quem assina o ato é ela. Atos bilaterais, Thales. Um exemplo que é o clássico em prova. Contrato administrativo. O contrato administrativo, ele é um ato administrativo. Só que ele é bilateral. Por quê? Porque nós temos a manifestação de vontade da administração pública e também do licitante. Para que o contrato administrativo esteja formado, precisa que o licitante assine o contrato. Por isso que ele é também bilateral. Quer ver um outro exemplo? E um exemplo que muito em breve você vai sentir na pele? A posse. A posse é bilateral. A posse não é um papel que a administração pública chega, está feito cada um para o seu lado. Negativo, você não tem que assinar o termo de posse, então a posse também é um ato bilateral. E que venha muito em breve esse ato bilateral, né? Quando você assina o termo de posse, tem a manifestação de vontade do Estado, que te nomeou e tal, e tem a sua manifestação de vontade ao assinar. Também é um exemplo de ato bilateral, embora eu não coloquei ele aqui porque ele não é muito comum em prova. Esse eu nunca mais esqueço, professor. Não, né? Na hora que você for assinar o termo da posse lá, você chega lá para o administrador e fala, e aí, partiu praticar esse ato bilateral ou não? Aí às vezes você roda só ali, mas beleza. Então é um exemplo, mas o contrato é o exemplo clássico em prova. Esse aqui é realmente o mais comum. Então, unilateral, uma manifestação, bilateral, 2 manifestações de vontade. Falou de atos administrativos, a regra é que ele é unilateral. Show de bola. A próxima classificação, cara, essa é muito importante. Essa daqui é o boi da cara preta quando a gente fala das classificações. Não pela dificuldade, pela importância dela. A classificação é muito fácil, mas é um conceito que, olha, mesmo que não tenha ato administrativo no edital, a pessoa tem que saber isso aqui. Porque está espalhado em todo lugar, que é a diferença de um ato vinculado e de um ato discricionário. Vamos começar pelo mais simples. Qual que é a diferença básica? A diferença básica é que no ato vinculado, o administrador público não exerce nenhuma margem de escolha. Ele vai exercer aquele ato exatamente do jeitinho que está na lei. Já no ato discricionário, ele tem uma certa margem de liberdade. Vamos aprofundar um pouquinho? Vem cá. Ato vinculado. Ponto básico. Não tem margem de escolha. Uma vez que os requisitos previstos na lei forem preenchidos, o administrador público ele é obrigado a praticar o ato exatamente como está previsto em lei. Um exemplo, Thales. Imagina que a pessoa vai lá, faz 18 anos, paga as taxas, apresenta a documentação, faz aula teórica, faz aula prática, é aprovado na prova teórica, é aprovado na prova prática, tudinho para conseguir a sua licença para dirigir. Ela preencheu todos os requisitos para a obtenção da licença. O Estado pode chegar para ela e falar assim, acho melhor não. Ele pode fazer isso? Não, ele é obrigado a praticar aquele ato que é lhe dar a licença para dirigir, porque é um ato vinculado. Quando o administrador público vai da CNH, ele pode falar assim, peraí, deixa eu olhar para você 2 anos. Não, ele não pode fazer isso. Ele não pode. Preencher os requisitos, ele vai praticar o ato exatamente nos termos da lei. Ele não tem margem de escolha. Isso é um ato vinculado. Um outro exemplo muito importante também. Uma autoridade administrativa, quando tiver ciência de que está rolando alguma irregularidade, ela é obrigada a promover a apuração da irregularidade. É um ato vinculado.
Ela não pode falar assim, não, ela não pode, ela é obrigada a praticar aquele ato. Então, sempre que a administração pública for obrigada a fazer alguma coisa, exatamente como está na lei, nós temos uma conduta vinculada. De outro lado, nós temos o ato discricionário. No ato discricionário, o administrador público ele tem uma certa liberdade para agir. Cuidado, qualquer questão que fala para você, qualquer afirmativa que fala que essa liberdade é absoluta, lógico que está errado. Poxa, a única coisa absoluta é o poder de Deus, cara, o resto não é não. Esse limite que ele tem aqui, a gente vai ver como funciona. O que ele tem não é uma liberdade absoluta, é uma margem de escolha. Por exemplo, você pega ali a Lei 8.112 e fala que a suspensão é de até 90 dias. Então, quando o administrador público vai punir um servidor a aplicar uma suspensão, ele escolhe o prazo, de 1 dia até 90 dias. E essa margem de escolha é ele que vai fazer no caso concreto. Só que como ele faz essa margem de escolha, Thales? É de acordo com o humor do dia, ele lê ali na borra do café, como que ele faz? Opa, para fazer essa margem de escolha, ele faz uma coisinha chamada mérito administrativo. O mérito administrativo é aquele chamado juízo de conveniência e oportunidade, no qual ele decide qual é a melhor maneira de atuar para proteger o interesse público. Qual atuação ele tem para melhor se adequar ao interesse público? É basicamente o seguinte, eu vou aplicar suspensão, beleza? Eu paro e falo assim, o que eu vou fazer com esse puto? É quando a gente para e pensa. É aquela raciocinada que ele dá para exercer a margem de escolha de melhor maneira atender o interesse público. Por exemplo, poxa, primeira vez que ele faz isso, né? Não foi uma infração tão grave. Ele não agiu com dolo, agiu com culpa. 10 dias. Reparou que eu peguei e eu dei aquela raciocinada para ver se enquadra ou não? Agora eu falo, putz vida, de novo esse jegue fazendo isso, cara? Quinta vez que ele comete essa infração. Não tem jeito, vou dar 60, 90 dias para ele. Então essa margem de escolha, ela não é feita por livre-arbítrio do administrador. Ele vai fazer o que nós chamamos análise do mérito administrativo. Juízo de conveniência e oportunidade. É a maneira que ele exerce essa escolha para melhor atender o interesse público. Cuidado, grava isso, vai ser muito relevante na frente. Quando nós falarmos de mérito administrativo, é algo que só existe em ato discricionário. Não há que se falar em mérito administrativo, em juízo de conveniência e oportunidade, em ato vinculado. Pensa comigo. Em ato vinculado, o administrador vai praticar um ato vinculado. Ele chega e fala assim, deixa eu pensar. Vai pensar o quê? Tem que pensar nada. Vai fazer o ato igual está na lei. Não tem que pensar nada. Ele é obrigado a agir. Então, falou para você, mérito administrativo, juízo de conveniência e oportunidade, lembra do ato discricionário. Legal, professora, a discricionariedade ela é presumida? Jamais. A discricionariedade está prevista em lei. A previsão dela é a lei. O exemplo que eu te dei, eu não falei que a suspensão é de até 90 dias. O prazo de validade dos concursos públicos é de até 2 anos. O administrador escolhe 30 dias, 6 meses, 1 ano, até 2 anos. Então a própria lei já dá ao administrador essa margem de escolha. Muitas vezes, a lei não consegue abranger todos os casos possíveis na situação concreta. Então ela realmente deixa a critério do administrador a escolha da melhor maneira de agir. A gente encontra também aqui a discricionariedade numa coisinha chamada conceitos jurídicos indeterminados. Professor, o que são conceitos jurídicos indeterminados? Conceitos jurídicos indeterminados são conceitos jurídicos que estão indeterminados. Vá! Brincadeiras à parte é o seguinte, isso aqui é muito comum, por exemplo, em estatuto. Vou te dar um exemplo. Desídia, conduta escandalosa na repartição, boa-fé, são situações que o administrador público vai ver no caso concreto se aquilo ocorreu ou não. Por exemplo, conduta escandalosa na repartição é motivo para demissão, o servidor é mandado embora. Aí eu te pergunto, a pessoa ir trabalhar de bermuda é conduta escandalosa? A gente tem que analisar o caso concreto. Imagina, por exemplo, Rio de Janeiro, estado quente, lugar praiano, que o pessoal realmente usa vestes mais informais. A pessoa aparece naquele calorzão, ar-condicionado quebrado para trabalhar, usando aquela bermudona comprida que mostra ali 3 dedos de canela. Está errado, é uma infração. Não pode trabalhar de bermuda, mas não chega a dar conduta escandalosa, concorda? Mesma coisa. Agora imagina que em vez de nós estarmos ali no Rio de Janeiro, a gente está no estado do Sul, tipo lá no Rio Grande do Sul, algum lugar bem frio.
E tá naquele invernão de rachar o coco mesmo, sabe? Sensação de -7 negativo. E o cara vai lá trabalhar com aquela bermudinha de dar de bicicleta, sabe? Aquela bem suspeita assim, bem coladinha assim, e chega na repartição e fica derrubando as coisas, e fica abaixando, e fica se alongando. Se dá um peido, faz igual uma bexiga assim, vai ficar naquele frio? Opa, calma aí. Não, aí tá, peraí, calma, já começa a ficar mais esquisito, já começa a configurar conduta escandalosa. Sabe o que nós acabamos de fazer aqui? A análise do mérito administrativo, o juízo de conveniência e oportunidade. Nós pegamos as nuances do caso concreto e verificamos se aquilo se enquadrou ou não. Então, a própria lei, ela dá essa margem para o administrador verificar no caso concreto se aquilo ocorreu ou não, porque não tem como a lei prever todas as situações possíveis. Então, ela deixa ali a critério do administrador. Legal, a previsão então está na lei e nos conceitos jurídicos indeterminados. Otários, e esse poder tem limites? Lógico. E esses limites estão na própria lei. A suspensão, eu sou autoridade pública, beleza? Eu que escolho o prazo da suspensão? Mas eu posso pôr o prazo que eu quiser? Não, ela é de até 90 dias. Eu não posso aplicar uma suspensão de 100 dias, porque o máximo é 90. O prazo de validade do concurso é de até 2 anos. Então a lei, a mesma mão que dá, ela segura. Ela fala, olha, você pode até tanto. A mesma lei que dá a discricionariedade, ela já coloca um limite. E nós temos um limite super importante também, que é o princípio da razoabilidade e da proporcionalidade. Não é porque ele tem margem de escolha que ele exerce de forma abusiva. Ele tem que exercer essa margem de escolha de forma proporcional, de forma razoável. Bem fácil então. Resumindo, vinculado sem margem de escolha, discricionário tem margem de escolha. Falou de mérito administrativo, juízo de conveniência e oportunidade, ato discricionário. Nesse caso, não se enquadra em ato vinculado. Tanto a previsão quanto a limitação encontra-se na própria lei. Beleza? Vamos combinar que é bem fácil, né? É uma parte bem tranquila, não tem como errar em prova. Aí, você pode encontrar essa conceituação aqui da discricionário vinculado e tal, em N lugares no direito administrativo. Sempre que você verificar que é uma situação em que o administrador público é obrigado a agir, ele não pode se recusar, ele não tem escolha a fazer, é uma atuação vinculada. Casos em que a administração escolhe se vai fazer ou não, é discricionário. Por exemplo, quando fala assim para você, tal coisa será feita no interesse da administração, é discricionário. A administração escolhe se vai fazer ou não. Então tem que ficar de olho nessa parte. Ou é em estatuto muito comum encontrarmos isso, que fala que tal situação se dará independente do direito da administração, ou diz que é um direito do servidor. Nesses casos, é uma atuação vinculada. Agora você viu que algo é feito no interesse do serviço, no interesse da administração, aí é uma atuação discricionária. Estou dando alguns poucos exemplos. O importante é que você entenda o que está acontecendo, porque independente do exemplo que a banca de jogar, você consegue desenrolar. Beleza? Vamos treinar um pouquinho? Acompanha comigo na tela a nossa primeira questão. Vamos lá. A expressão ato administrativo, por incluir não só os atos praticados no exercício da função administrativa, mas também os atos de direito privado praticados pelo poder público, tem sentido mais amplo que a expressão ato da administração. Opa, peraí. Olha o que ele disse. Ato administrativo, por incluir não só os atos praticados na função administrativa, mas também os atos de direito privado, já está errado. Ato administrativo é apenas ato regido por direito público. Direito privado não, cara. E falou que tem sentido mais amplo do que ato da administração. É o inverso. Ato da administração que é mais amplo. Quando a gente fala aqui, ato da administração, a gente está falando de qualquer atuação administrativa. Nós temos os atos praticados com regras, com prerrogativas de direito público. Esse é o que nos interessa, que é o ato administrativo. Esse aqui é o que nos importa. Mas nós temos também atos praticados por direito privado. Esse aqui não interessa pra gente não é ato administrativo. Aí é um mero ato da administração. Nós temos os chamados meros atos materiais. Atos no qual ela está simplesmente executando algo na prática, no caso concreto. O que nos interessa é esse aqui, é regido por direito público. Esses sim são os atos administrativos. Então o que a gente nota? Que o conceito ato da administração, produzidos por agentes de entidades que não integram a estrutura da administração pública,
mas que nem por isso deixam de qualificar-se como tais, como no caso de certos atos praticados por concessionários e permissionários de serviços públicos, quando regidos pelo direito público. Olha só, os concessionários e os permissionários de serviços públicos são particulares que estão exercendo uma atividade administrativa. E se essa atividade for regida por direito público, isso também é considerado um ato administrativo. Questão correta. A gente viu que ato administrativo não é um ato praticado apenas pela administração. Também pode ser praticado por esses particulares, exatamente como narrado aí. Todo ato praticado pela administração pública é considerado ato administrativo. Poxa, a palavrinha todo já tornou errado, né? Porque é considerado ato administrativo apenas aqueles regidos por normas de direito público. Apenas quando a administração pública utiliza os seus superpoderes, a sua prerrogativa de direito público. Questão errada, bem manjada essa. O aluguel pelo TCDF de espaço para ministrar cursos de especialização aos seus servidores constitui ato administrativo, ainda que regido pelo direito privado. Pô, ficou fácil matar, né? Falou direito privado, não tem como ser ato administrativo. É um mero ato da administração. Questão errada. Atos administrativos são aqueles praticados exclusivamente pelos servidores do Poder Executivo, como, por exemplo, um decreto editado por ministro do Estado ou uma portaria de secretário de Justiça do Estado da Federação. Olha, o exemplo que ele deu, nesse caso aqui, realmente são exemplos de atos administrativos, mas o erro é falar que é exclusivamente praticado pelo Poder Executivo. A gente sabe que também podem ser praticados pelo Poder Legislativo e pelo Poder Judiciário, quando estiverem no desempenho da sua função atípica de administrar. Dessa forma, questão errada. Os atos administrativos podem ser exarados por órgãos públicos ou particulares mediante delegação. Exarados é praticados, editados, e realmente eles podem ser praticados por órgãos públicos ou por particulares mediante delegação, quando eles estiverem, claro, exercendo prerrogativas de direito público. Mas a questão deixou meio genérica, falou, ó, podem. Sim, podem. Dessa forma, questão correta. Mérito administrativo é a margem de liberdade conferida por lei aos agentes públicos para escolherem, diante da situação concreta, a melhor maneira de atender ao interesse público. Show de bola, questão correta também. Quando a gente fala de mérito administrativo, é aquela margem de liberdade, aquela margem de escolha que a lei confere aos agentes públicos para escolherem a melhor maneira de atender ao interesse público. A gente sabe que isso aqui é encontrado nos chamados atos discricionários. Em ato vinculado, não há que se falar em mérito administrativo, pois ato vinculado não tem qualquer margem de escolha. Dessa maneira, questão correta. Olha um conceitinho bem legal para a gente aí de mérito administrativo. A lei estabelece todos os critérios e condições de realização do ato vinculado, sem deixar qualquer margem de liberdade ao administrador. Esse todos dá um pouquinho de medo, né, cara? Mas realmente está certo. Quando a gente fala aqui de um ato vinculado, a lei estabelece os critérios, os requisitos, as condições, como o ato vai ser praticado. E ela realmente não deixa margem de liberdade ao administrador. Questão correta. Ato vinculado é aquele analisado apenas sob o aspecto da legalidade. O ato discricionário, por sua vez, é analisado sob o aspecto não só da legalidade, mas também do mérito. Olha que questão interessante, porque ela aborda até algumas outras coisinhas. Vamos lá. A gente tem aqui, então, um ato vinculado. De um lado temos um ato vinculado e de um outro lado um ato discricionário. Olha só, pensa comigo. Tem o princípio da legalidade. Então, quando um ato é praticado, ele tem que observar a lei? Meio óbvio, né? Então, um ato vinculado, ele tem que observar a lei, ele tem que observar a legalidade. Tem que observar a legalidade. Isso é meio óbvio, não é? E o ato discricionário? Também. Ele também tem que observar a legalidade, pois os atos devem estar previstos em lei e devem ser praticados em conformidade com a lei. Então, o aspecto da legalidade é algo que a gente encontra tanto em ato discricionário, como também em ato vinculado. A gente encontra nos dois. Agora vem cá. Essa paradinha que a banca disse aqui, ó. Mérito administrativo ou mérito administrativo. Isso tem ato vinculado? Não.
Já o mérito administrativo é algo que existe apenas nos chamados atos discricionários. Então, quando a gente fala aqui de ato discricionário, ele é analisado não só sob o aspecto da legalidade, mas também sob o aspecto do mérito. Já o ato vinculado não tem mérito, tem apenas legalidade. Dessa forma, a questão correta, questão muito boa, hein, que dá realmente aquela insegurança de assinalar, mas está correto sim. Bora para a próxima. Os atos administrativos praticados pelo Poder Legislativo e pelo Poder Judiciário submetem-se ao regime jurídico administrativo. Olha só, quando a gente tem aqui um ato administrativo que é praticado pelo Legislativo e também pelo Poder Judiciário, nós temos atuações no exercício da chamada função administrativa. Então aqui, se é função administrativa, é regido pelo regime jurídico de direito administrativo, pelas regras do direito administrativo. Dessa forma, questão correta. É isso aí. Viu como não é difícil? Não tem segredo? Só que tem que ter atenção a alguns pequenos detalhes. Fica de olho porque às vezes na prova não é meio termo. Na prova está certo ou está errado, ou é ou não é. Claro que tem as nuances, mas é muito importante estar bem fixo nesses conceitos, que isso aqui é muito exigido em prova. Valeu? Grande abraço. Até a próxima.